Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado A Presença Invisível de Jesus. O título dessa primeira semana é O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão, e o título da segunda-feira, O Início da História do Governo Humano. O versículo Gênesis 4:26. Às 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, amado Senhor, e obrigado, pois hoje podemos invocar o Teu nome. O Senhor é rico para com todos os que Te invocam. Nós também, Senhor, confessamos que somos fracos, frágeis, mortais. Confessamos que em nós não há nenhuma força. Por isso, Senhor, nós invocamos o Teu nome, para que o Senhor nos encabece, para que o Senhor seja tudo em todos, o nome que está acima de todo o nome que foi dado para nós. Senhor, obrigado. Obrigado por tamanha graça, por tamanha misericórdia. Obrigado, Senhor, pois a cada dia o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem se mostrado o seu coração. E o que nós te rogamos, dia a dia, sempre, Senhor, fala conosco. É a Tua palavra, é o Teu falar que nos traz a Tua graça, nos traz a Tua presença. Que a Tua presença não se aparte da nossa vida em momento nenhum, amado Senhor. Que estejamos sempre guardados em Ti. Não permita, Senhor, que Satanás, com suas mentiras, com suas armadilhas, nos engane e nos faça tropeçar. Pelo contrário, nós possamos sempre, Senhor, estar em Ti, guardados no Teu nome, seguindo a Tua palavra, seguindo o Senhor, firmes até a Tua volta. Obrigado, Senhor, obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então começamos um novo volume do Alimento Diário. O título dessa semana, O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão. E o dia de hoje, irmãos, começa mostrando para nós onde, ali no começo da história, o que aconteceu, onde o homem caiu, qual foi o principal erro do homem. Nós sabemos, irmãos, em Gênesis 3, a serpente enganou Eva e essa comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu ao seu marido, Adão. Ambos comeram e aí entrou o pecado no mundo, com o pecado entrou a morte. Isso mudou a história da humanidade. Porque até então, irmãos, o homem, ele tinha, lógico, a sua alma, ele tomava as decisões, mas ele estava conectado a Deus. E uma vez que ele comesse da árvore da vida, ele ficaria mais conectado ainda, não é? Porque Deus entraria nele como a vida eterna. Mas o que aconteceu, irmãos, com o homem ali no Jardim do Éden, foi que o homem se desconectou de Deus. O discurso de Satanás, a serpente, toca em pontos muito sensíveis até hoje. Por exemplo, o que ela falou? Primeiramente, ela falou para a mulher: não é certo que você não vai morrer. Ela diz, né? É certo que não morrereis. Primeiro ponto, né? O que eu vejo, irmãos, o que eu acredito é que quando o homem comeu, percebeu que estava nu, percebeu o que havia feito e se escondeu da presença de Deus, é porque ele tinha medo que o Senhor de alguma forma executasse uma sentença sobre ele. Então eles tinham medo, né, que Deus os matasse ali. Tanto é, irmãos, que eu não vou ter tempo de desenvolver isso, mas tanto é que depois, quando o Senhor fala sobre o descendente da mulher, lógico, fala das consequências da queda, de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas quando fala do descendente da mulher, quando fala que ele esmagaria a cabeça da serpente, a reação de Adão e Eva é uma reação positiva. Até então, Adão não tinha dado nome para Eva, não é? Ainda não chamava Eva, era a varoa. Mas então ele olha para Eva e ele percebe: nós vamos
sobreviver, nós vamos viver. E aí ele coloca o nome na mulher de Eva, que significa vivente. Então, voltando um pouco, né, vamos rebobinar a fita. O que eu quero dizer? Veja, aí há um problema. É o problema de não conhecer a Deus. Então, o que Satanás falou? Primeiro, vocês não vão morrer. Eles não iam morrer imediatamente. Mas a partir deles terem comido esse fruto, a morte, lentamente, ela entra. E a morte, irmãos, é algo que trabalha muito lento, não é? As consequências da morte são muito lentas, mas são fatais. Às vezes, nós desobedecemos o Senhor, fazemos alguma coisa, damos um passo. Aí a gente espera, opa, não caiu nenhum raio na minha cabeça. Então quer dizer que eu posso continuar fazendo assim. Isso acontece muito, irmãos, com o pecado. Você dá um passo, você sabe que você está desobedecendo a palavra de Deus, que isso é pecado, que você não deve fazer isso. Mas você deu esse passo, não caiu um raio na sua cabeça, você não morreu imediatamente. Aí você dá um segundo passo, você dá o terceiro passo. E aí, irmão, entra totalmente no pecado e a morte vai se desenvolvendo. Só que a morte, irmãos, ela sempre vai cobrar o preço. O salário do pecado é a morte. Então, sempre que nós desobedecemos a palavra de Deus, irmãos, a consequência talvez não seja imediata. Muitas vezes Deus, na sua misericórdia, Ele permite consequências imediatas para que nós nos arrependamos. Mas o normal é que isso vá se desenvolvendo, irmãos, e o preço seja cobrado lá na frente. Outro ponto, veja, é muito provável que ali naquele momento em que eles se esconderam do Senhor, é que eles tenham achado, agora o Senhor vai vir para nos julgar, para nos matar. Isso é por quê? Porque não conhecem o coração de Deus. O coração de Deus, irmãos, não é para nos dar a morte. A morte é uma consequência da nossa desobediência à palavra de Deus. O coração de Deus é sempre de nos levar à vida. O coração de Deus é sempre de nos salvar, porque Deus é amor. E esse amor é um amor, o ágape é um amor que se entrega, ele é a essência de Deus. Deus não consegue ser de outra forma. Agora é muito importante, irmãos, nós aprendemos essa lição. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus e nunca pagar para ver. O que Satanás ofereceu para Adão e para Eva era algo, irmãos, muito tentador. Ele disse, olha, os olhos de vocês se abrirão e vocês, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Parece uma coisa muito positiva, não é? Quem de nós não quer ter os seus olhos abertos? Certo? Quem de nós não quer ser conhecedor do bem e do mal? Mas veja, irmãos, essa é a perspectiva de Satanás. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de proposta que muitas vezes nós recebemos. Você precisa abrir os seus olhos. Você vai entender isso aqui melhor, você vai conhecer isso aqui melhor. Na verdade, o resultado foi que houve então uma desconexão do homem com Deus. E essa desconexão gerou então todos os problemas da humanidade até hoje. Eu vou perguntar, você acha que Deus não queria que os olhos do homem estivessem abertos? Você acha que Deus não queria que o homem soubesse entre o bem e o mal? Sim, mas não dessa forma. Então, após o homem comer da árvore da vida, irmãos, a relação entre homem e Deus, ela ficaria mais forte. Os olhos do homem veriam como Deus vê. A melhor maneira de você ver o bem e o mal é ver como Deus vê. E não como você vê, como nós tiramos as nossas conclusões. Você percebe? Então, tudo é uma questão do tempo de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos. Deus sabe
o que ele precisa mostrar para nós agora, o que ele precisa mostrar para nós no futuro. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que nós nunca entendemos e só vamos entender quando o próprio Senhor, no reino ou na Nova Jerusalém, nos mostrar. Olha, tá vendo isso aqui? Então isso aqui, ó, eu quis dizer isso aqui. Olha só como é que você percebe. Hoje, irmãos, o que nós precisamos é cada vez mais estar conectados com Deus, obedecendo a palavra de Deus, aquilo que Ele tem nos mostrado. Outro ponto muito importante no dia de hoje é a experiência de Caim e Abel. Então, o primeiro filho de Eva, o primeiro ser humano que nasceu foi Caim. Logo depois, nasceu Abel. Então, irmãos, muito provavelmente Adão, Eva tenham contado para Abel, para Caim, tudo o que aconteceu. É muito provável que eles tenham falado para os dois sobre a importância, por exemplo, das peles para vestir, para vestimenta, e também que Deus havia amaldiçoado a terra. No fim, irmãos, o que acontece? Abel se tornou pastor de ovelhas. E é importante lembrar, irmãos, hoje os pastores de ovelhas é para quê? Porque o homem come a carne, não é? Mas naquela época, o homem não comia carne. Já Caim, ele se tornou um lavrador, não é? Então ele trabalhava na terra que foi amaldiçoada por Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, na página 8, o segundo parágrafo, porque vocês vão entender melhor o que aconteceu. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, que simbolizavam 2 linhas diferentes. No capítulo 4 de Gênesis, tanto Caim como Abel trouxeram suas ofertas ao Senhor, mas Deus agradou-se de Abel e de sua oferta. Temos aqui um grande princípio. Primeiramente, Deus se agrada da pessoa e depois de sua oferta. Caim fez sua oferta com o próprio esforço, com seu suor e fadiga, achando que Deus se agradaria do fruto de seu trabalho. Abel, porém, de seu rebanho, ofereceu o melhor animal e sua gordura. Deus se agradou da oferta de Abel, na qual não havia nenhuma obra de capacidade humana. Abel seguiu o que certamente ouvira de seus pais, o evangelho pregado por eles. O evangelho foi pregado aos 2 filhos, contudo, somente Abel ouviu e obedeceu. Assim vemos 2 resultados, um da linha de Abel e outro da linha de Caim. Essas 2 linhas, irmãos, elas correm por toda a Bíblia. A linha de Abel, ela passa pelo reino e termina na Nova Jerusalém. A linha de Abel, para nós cristãos, ela termina nas trevas e ranger de dentes. Para aqueles do mundo, termina no lago de fogo, irmãos. Então você consegue ver essas linhas correndo durante toda a Bíblia. Não há uma terceira linha, são só 2 linhas. O que é importante aqui é entender, novamente, irmãos, aqui o homem podia fazer segundo a vontade de Deus ou segundo a sua própria vontade, o que ele achava que seria melhor. Não havia sentido de Abel ser um pastor de ovelha, a não ser cultivar, entre aspas, não é nem a palavra correta, mas dentre o seu rebanho, ver qual seria a melhor oferta a Deus. Por quê? Porque a partir da queda, irmãos, o homem ele precisava do sangue para perdão dos pecados. Isso, irmãos, corre durante toda a Bíblia, até o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele substituiu a oferta de animais. O sacrifício do Senhor Jesus é eterno. Mas ainda hoje, irmãos, o que a palavra nos diz? Que nós precisamos do sangue de Cristo quando nós pecamos. A linha de Abel é a linha da graça. Eu não fiz nada para receber, para merecer o sangue de Cristo. Eu apenas criei. Abel, a mesma coisa. Talvez ele fosse até zombado por Caim, dizendo, você não faz nada, você só fica aí sentado cuidando das ovelhas. E aí eu trabalho, olha só quanta coisa eu faço. Mas porque a pessoa está errada, a oferta da pessoa também vai estar errada. Isso é um princípio bíblico. Você oferta daquilo que você é. Por isso, irmãos, é sempre importante nós entendermos
a graça de Deus e nós seguimos no caminho da graça de Deus. Nunca ache que com o seu esforço, nunca ache que você pode simplesmente criar as regras para o serviço a Deus. Não, ó, assim é melhor, desse jeito eu vou servir melhor, ou isso aqui Deus vai gostar mais. Deus é que criou as regras através da sua palavra. O que nós precisamos é seguir, é obedecer. Então o resultado, irmãos, nós sabemos. Caim, motivado pela inveja, por ter sido rejeitado, matou Abel. E o resultado foi, ele saiu da presença de Deus e ficou vagando por aí. Então veja, irmãos, o capítulo 4 de Gênesis começa com algo positivo, o nascimento de Abel e de Caim, certo? Mas ali ele vai se desenvolvendo, chega no final, você vê como estava negativa a situação, porque não só com Caim, né? Depois chega Lameque. Lameque, no versículo 23, ele diz: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, 70 vezes 7. Você vê a arrogância no falar de Lameque. Nós vemos hoje, irmãos, a arrogância no falar das pessoas do mundo, sabe? Se gabando, muitos enfrentando a Deus. Então, a humanidade, irmãos, ela se desenvolveu assim. Agora, o final, graças a Deus, o final do capítulo 4, tinha tudo para ser negativo, mas o final do capítulo 4, irmãos, o capítulo 4 ele termina com uma grande esperança para a humanidade. Versículo 26, às 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Enos, irmãos, o que significa? Frágil, mortal, quer dizer, aquela experiência da morte de Abel fez o homem perceber o quanto ele era frágil, fraco e algo que eles não tinham visto ainda, a morte, irmãos. Então, a morte foi trabalhando e, enfim, ela chegou. E aí o homem percebeu o quanto ele era frágil. Quando o homem percebeu isso, porque no Jardim do Éden, irmãos, o homem tinha tudo vinha de Deus. Essa era a vida que Deus queria para o homem. Mas agora, no final do capítulo 4, havia uma esperança. Depois que eles perceberam isso, nasceu Enos. E todo o nascimento, todo o nome que se dava antigamente no Antigo Testamento, na verdade eram nomes frutos da experiência que a pessoa, o pai e a mãe estavam passando. Você pode ver, por exemplo, José quando ele dá o nome aos filhos, Moisés quando ele dá o nome aos filhos. Então tudo tem da sua experiência. Caim e Abel também. Talvez uma próxima oportunidade eu fale sobre isso. Ali então, quando nasceu Enos, olha, nós somos fracos, nós somos frágeis. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por isso todos nós, irmãos, que reconhecemos que nós somos fracos, frágeis, mortais, nós invocamos o nome do Senhor. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, nós somos conectados a Deus. Nós temos a experiência de como se voltássemos ao Jardim do Éden, onde ali fluía a graça de Deus, onde o homem onde Deus cuidava totalmente das coisas do homem. Então é essa experiência que nós queremos ter, irmãos. É na linha de Abel que nós queremos andar. Não seja como Caim. Não seja alguém desobediente. Não seja alguém que acha, não, eu sou conhecedor do bem e do mal, então eu posso trabalhar melhor em cima da maldição. Deus amaldiçoou, Deus disse que esse caminho é amaldiçoado, mas eu vou mudar isso. Entende, irmão? Veja, quando a gente fala, parece assim, muito distante, mas muitas vezes o Senhor precisa nos iluminar, porque às vezes a gente entra por esse caminho, irmãos, vai entrando, e a hora que percebe já é tarde demais. Aí se dá de frente com o resultado da morte. Então, irmãos, essas são
São grandes lições que nós temos. Vamos sempre seguir a palavra de Deus, os princípios que o Senhor nos deu e sempre invocar o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.